Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Um Tratado sobre Empregos e Desempregados, de Walter Block. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que me escutam pelo podcast e aqueles que me assistem por vídeo, seja no YouTube, no Rumble e principalmente pelo Odysee. O Odysee, para quem não conhece, é uma plataforma sem censura que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Isso mesmo, você aí que apenas assiste vídeos também pode ser remunerado. Eu vou deixar o link para inscrição no Odysee aqui na descrição do vídeo, e você se inscrevendo através desse link, você ajuda este canal. Sem mais delongas, vou apresentar o autor do artigo. O autor é o Walter Block, ele é professor na Universidade de Loyola e membro do Mises Institute, e ele é o autor de milhares de artigos, dos quais nós temos dezenas deles publicados no Instituto Rothbard, em português, e também nós temos o livro dele, Defendendo o Indefensável, a obra-prima de Walter Block. Claro, ele tem outros livros maravilhosos, como A Privatização das Ruas e das Rodovias, e tantos outros livros, A Defesa da Discriminação também, maravilhosos os livros dele, mas esse é o que nós temos publicado, e é muito interessante. Está feita aqui a recomendação de leitura para vocês. Nós temos disponibilizado gratuitamente no site do Instituto Rothbard, na nossa biblioteca virtual. Você pode baixar em PDF, MOB, EPUB, ou ler no navegador mesmo. Todos os capítulos estão disponíveis para você ir clicando e lendo. Muito provavelmente esse será um dos livros que eu vou ler, porque é bastante interessante e ensina o libertarianismo de uma forma radical, eu diria, porque ele defende o indefensável. Defende alguns personagens indefensáveis da nossa sociedade, como a prostituta, o cafetão e tantos outros, né? Então, tá aí feito o convite para vocês lerem os artigos e o livro de Walter Block. Sem mais delongas, passo à leitura do artigo. Já que as seções econômicas dos jornais, assim como campanhas políticas, constantemente discutem a economia do emprego e do desemprego, vamos focar nossa atenção no fundamental e procurar por algumas falácias. Quem lê jornal, quem vê a campanha política, está consumindo algo muito diferente da realidade. Raramente a realidade aparece nesses veículos, né, em campanhas políticas, raramente, muito mais raro até do que nos jornais. Veja que coisa, né? Porque nos jornais é realmente muito difícil ver uma verdade aparecendo, mas não apenas isso. E, por falar em verdade, aqui nós temos o tempo de leitura estimado, que alguns internautas comentaram brincando. Essa é uma leitura rápida, né, que você apenas passa os olhos. Por exemplo, eu demoro mais para ler, não apenas quando eu comento, né, mas eu gosto de ler e processar as coisas que eu leio, então a minha leitura é um pouco mais demorada, eu presto atenção nas palavras, tanto que eu fui o revisor de muitos e muitos livros e artigos do Instituto Rothbard por conta disso. Eu tenho os olhos, uma atenção diferente de algumas pessoas que leem super rápido. Eu não tenho esse super poder de ler super rápido, então a minha leitura é mais demorada, mas a leitura aqui desse artigo comentada demora muito mais mesmo. Eu tenho várias outras informações e comentários a adicionar ao artigo, então por isso que a gente lê ali 7 minutos e no final o vídeo fica com 1 hora, né? Se a mídia nos diz que a abertura da fábrica XYZ criou 1000 novos empregos, nós aplaudimos. Quando a companhia ABC fecha sua porta e 500 empregos somem, ficamos tristes. O político que puder fornecer um subsídio para salvar a ABC terá praticamente garantido um amplo apoio público por seu esforço de preservar empregos. Isso é o que se vê, né? Eu vou deixar sem comentário por enquanto, porque o Walter Block vai falar depois, mas isso é o que se vê. E tem a máxima de Frédéric Bastiat, um outro autor francês, já falecido há muito tempo, que diz que tem um artigo fantástico que é O que se vê e o que não se vê, onde ele explica na economia quando nós vemos algo e nós deixamos de ver o que poderia ter acontecido no lugar, né? Então ele tem o exemplo das vidraças quebradas, né? Que algumas pessoas veem nisso facilmente um crescimento econômico, porque o dono da vidraça agora vai ter que substituir a vidraça, então ele vai dar recursos para o vidraceiro, para o instalador da janela e tudo isso, enquanto nós não vemos o que ele faria com esses recursos caso a vidraça não tivesse sido quebrada.
mas isso fica para outro artigo por enquanto. Mas empregos por si só não garantem bem-estar. Como seria um emprego no qual o sujeito deve cavar buracos e enchê-lo novamente? E se os trabalhadores produzissem bens e serviços que ninguém quisesse comprar? Na União Soviética, que se gabava de dar um emprego para cada trabalhador, muitos trabalhos eram tão improdutivos quanto esses. O fato é que a produção é tudo, e empregos nada mais são do que meios para se atingir esse fim. Maravilhoso, uma aula de economia em um parágrafo. Então, a gente enxerga a criação de empregos governamentais, aquele bando de pessoas que servem, na maioria dos casos, para atrapalhar as nossas vidas. Mesmo que eles prestem algum serviço útil, nós poderíamos fazer com os nossos recursos muito mais do que esse sujeito está fazendo. Por exemplo, um professor de escola pública. Nada contra professores, tudo contra o público. Então, o público é roubar de uns para dar a outros. E isso é completamente errado, não só pela ética disso, como também pela ineficiência que isso gera. Mas ele vai continuar, depois eu faço esse comentário. Imagine que uma família suíça, os Robinson, fosse abandonada em uma ilha deserta no Mar do Sul. Eles precisam de empregos? Não. Eles precisam de comida, roupas, abrigo e proteção contra animais selvagens. Cada emprego criado é uma dedução da limitada e preciosa mão de obra disponível. O trabalho deve ser racionado e não criado, de forma que o mercado possa criar a maior quantidade de produtos possíveis utilizando a limitada oferta de trabalho, de bens de capital e de recursos naturais. É isso, os recursos são escassos na natureza, né? A gente não tem recursos ilimitados e nossa mão de obra é mais limitada ainda do que os recursos. O mesmo vale para a nossa sociedade. A oferta de trabalho é limitada. Não devemos permitir que seja o governo que crie empregos, ou estaremos perdendo os bens e serviços que, de outra forma, passariam a existir. Devemos reservar a preciosa mão de obra para as tarefas importantes que ainda não foram feitas. É até esquisito para a gente que é brasileiro e conhece a realidade brasileira de desemprego e subempregos, imaginar que a mão de obra é um recurso limitado. E o grande problema é que o Estado ele gera tantas dificuldades e problemas para quem emprega, para gerar emprego, que o emprego fica escasso. O Estado coloca impostos sobre a geração de emprego e sobre o empregado também, sobre o salário. Depois ele coloca dificuldades nas legislações trabalhistas, tributárias e tantas outras que vão punindo quem gera empregos. É um absurdo isso que acontece no Brasil, mas a realidade do mundo é essa. Há muita coisa a se fazer, há muito trabalho a ser feito, só que há poucos empregos, porque o Estado controla esse setor, pelo menos no Brasil, de uma maneira absurda, né? Gigantesca. Então, alternativamente, imagine um mundo onde rádios, pizzas, tênis de corrida e tudo mais que quiséssemos caísse continuamente dos céus como maná. Será que iríamos querer empregos em tal utopia? Não, pois iríamos querer nos dedicar a outras tarefas, estudar, tomar banho de sol e etc., as quais iríamos empreender pelo seu prazer intrínseco. Se nós vivêssemos no Jardim do Éden, né, onde tudo caísse do céu, não haveria por que ter emprego, né? Ninguém ia trabalhar porque não há realmente nada a ser produzido, tudo cai do céu. Eu digo que nesse Jardim do Éden o tempo também deveria ser ilimitado, ou seja, nossas vidas seriam eternas e a gente não teria preferência temporal alguma. Então, só dessa maneira, para que não houvesse emprego. Tirando isso, fazendo vários e vários exercícios de raciocínio durante os anos que eu sou libertário e debati o assunto, a gente chega à conclusão de que mesmo que as coisas todas caíssem do céu, nós ainda teríamos demandas a serem atendidas, porque nós teríamos o tempo escasso e outras coisas que não fossem objetos para consumir, né? Então nós necessitaríamos dessas coisas, mesmo que você imagine, pegando o exemplo do livro que eu acabei de apresentar para vocês, a prostituta
seria algo demandado. E ela trabalharia de prostituta por quê? Porque ela demandaria alguma outra coisa, algum outro entretenimento, ou qualquer coisa que fosse que ela quisesse, que não seja um objeto. Ao invés de louvar empregos por si só, deveríamos nos perguntar por que empregos são tão importantes. A resposta é: porque vivemos em um mundo de escassez econômica e devemos trabalhar para viver e prosperar. É por isso que deveríamos louvar apenas quando vemos que um determinado emprego irá produzir coisas que as pessoas realmente valorizam. Isto é, estão dispostas a comprar com seu próprio e suado dinheiro. E isso é algo que só pode ser feito pelo livre mercado e não por burocratas e políticos. É óbvio. O que você demanda? Você demanda os serviços do nobre deputado Rodrigo Maia? Você demanda os serviços do Supremo Tribunal Federal? Não. Talvez, sim, acredito que há uma demanda por um setor de justiça, mas com certeza não seria essa perpetrada pelos bandidos do Supremo Tribunal Federal, e muito menos os políticos. Você também não demanda os serviços da Receita Federal, que são de roubar todos os indivíduos de dado território. Também não demanda os serviços da Polícia Militar, nem da Guarda Municipal, porque você não quer se auto-obrigar a não ir trabalhar. Não é você que está pagando isso, com certeza. Você não quer se auto-obrigar a não ir à missa, você não quer se auto-obrigar a não ir à praia, se exercitar, respirar ar puro, livre, desimpedido, com as suas vias respiratórias livres e desimpedidas, como deve ser feito. Você não demanda isso. Tanto é que você tem que ser forçado a fazer essas coisas. Então, o Estado, ele não é demandado de verdade. E se você acha que é, então a única maneira de você provar que qualquer coisa que o Estado faz é demandada é retirar a compulsoriedade. Se enquanto for compulsório, não há nenhuma maneira de medir a qualidade ou demanda do produto. Mas e quanto ao desemprego? E se as pessoas querem trabalhar, mas não encontram emprego? Em quase todos os casos, programas governamentais são a causa de falta de emprego. Como eu comentei acima, no Brasil é notório, né, a justiça, entre aspas, talvez 4 aspas de cada lado, é o maior culpado pelo desemprego no Brasil. Depois, seguido por impostos e outras regulamentações tão tenebrosas e funestas quanto a Justiça do Trabalho. A figura a seguir mostra o número de desempregados em milhares acima de 16 anos, de 1948 até os dias atuais. Os dias atuais é 2010, 2009, quando esse artigo foi publicado, né? E aqui vocês podem ver, vocês que estão assistindo por vídeo, vocês do podcast, há um gráfico mostrando desde os anos 1950, né, até 2009, um gráfico todo com alta, né? Um gráfico que mostra uma alta não linear do desemprego no passar dos anos. Então ele vai discorrer sobre as políticas. Salário mínimo. O salário mínimo obriga que os salários sejam fixados em um nível determinado pelo governo. Para explicar por que isso é prejudicial, podemos pegar uma analogia da biologia. Existem certos animais que são fracos em comparação a outros. Por exemplo, o porco-espinho é indefeso, exceto pelos seus espinhos. O veado é vulnerável, exceto pela sua velocidade. Nas ciências econômicas também existem pessoas que são relativamente fracas. Os deficientes, os jovens, as minorias, os destreinados, todos são atores econômicos fracos. Mas, assim como os animais fracos na biologia, eles têm uma vantagem compensadora: a habilidade de trabalhar por salários mais baixos. Quando o governo lhes tira essa habilidade ao forçar para cima a escala de pagamento, é como se o porco-espinho tivesse seus espinhos cortados. O resultado é o desemprego, o que cria desespero, solidão, isolamento e dependência. O salário mínimo é um terror, né? É uma das piores invenções da humanidade, é você proibir a pessoa de trabalhar por um salário acordado, seja ele qual for. E o salário mínimo prejudica principalmente os menos capacitados, porque ele impede que essas pessoas sejam produtivas para os empregadores, então os empregadores não têm nenhum incentivo em contratar
as pessoas que não são produtivas. Por exemplo, em alguns países onde o salário mínimo é bem mais baixo ou não existe essa política de salário mínimo, nós vemos, é muito comum ver idosos trabalhando, ver até deficientes mentais trabalhando, pessoas deficientes de outras deficiências, além das mentais, trabalhando sem problema nenhum, adolescentes, jovens, que não são ainda capacitados. E isso é possível porque eles provavelmente recebem um salário menor do que pessoas jovens, ou não há também, claro, ou o nível de emprego é tão alto que não há pessoas para preencher aquela vaga, pessoas jovens, saudáveis, e os idosos acabam conseguindo essas vagas de emprego também. Então, continuando. Considere um jovem sem instrução e sem habilidades, cuja produtividade é de R$ 2,50 a hora no mercado. O que aconteceria se a legislatura aprovasse uma lei requerendo que a eles sejam pagos $5 por hora? O empregador que contratar perderia R$ 2,50 a hora. Seria como um subsídio privado ao emprego. Não faz parte, né, do empreendedorismo rasgar dinheiro. A não ser que contratar uma pessoa deficiente fosse aumentar a visibilidade e melhorar a visão dos clientes sobre a sua empresa. Aí está fazendo sentido, mas não é pela produtividade do empregado. Seria mais como tratar o empregado como um café com leite. Quando, na verdade, o justo, o digno seria pagar o salário honesto para o seu empregado, de acordo com a produtividade, e eu te garanto, esses idosos e deficientes, eles conseguem a dignidade quando eles conseguem ocupar o seu lugar, o lugar merecido por eles, e não quando eles são tratados como café com leite. Nada mais horroroso, tenebroso, nefasto do que tratar as pessoas com pena. Não é para ter pena, é para tratar como a pessoa é. A pessoa tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, se eu quiser trabalhar numa empresa de tecnologia, eu não sei programar, não sei nenhuma linguagem de computador, quem me contratasse, eu ficaria feliz de receber menos do que o salário mínimo, porque a pessoa ia perder tanto tempo me ensinando ou me aturando lá, fazendo perguntas, do que eu produziria algo decente para essa empresa. Então, entendam por aí. Por exemplo, o estudante recém-formado que saiu da faculdade sem saber fazer absolutamente nada, né? Só gastou dinheiro, torrou dinheiro dos pais, ou pior, nosso dinheiro em universidades públicas, e chegou ao mercado de trabalho, não sabe fazer absolutamente nada, e ele tem a grande chance de ir para uma empresa onde ele vai aprender tudo o que ele precisava ter aprendido na faculdade, mas teve que passar 4 anos ou 5 anos tendo apenas o cérebro lavado por professores comuns socialistas. Então ele chega no ambiente de trabalho e não sabe nada. A empresa se dispõe a empregá-lo, só que diz, olha, eu vou te dar essa chance, a gente vai te ensinar tudo o que você precisa, vai te treinar, só que você não vai ganhar nada por isso. E isso é muito comum. Isso acontece em estágios. Inclusive, é engraçado, uma congressista norte-americana, Nancy Pelosi, ela é uma das grandes proponentes dos aumentos do salário mínimo. Sempre foi. Qualquer aumento do salário mínimo, ela bate palmas. Só que ela, no gabinete dela, emprega estagiários com 0 de remuneração. Qual é o problema? Eu não vejo problema algum. A não ser, claro, o fato de existir um gabinete de uma congressista americana. Isso não deveria sequer existir. Essa mulher não deveria ter esse espaço para ela e muito menos para ninguém, né? Não deveria existir o Congresso. A gente deveria ter uma sociedade anarcocapitalista. Mas, tirando isso, não há nenhum problema você empregar na sua empresa alguém sem pagar nada, ou essa pessoa até pagando para você, porque ela vai tá lá fazendo um curso, diria, durante 6 meses, 1 ano, até ela aprender o que ela precisa aprender para fazer o que você quer que ela faça, e você tá pagando para ela ou não tá pagando. Mas seria justo também que a pessoa pagasse. A melhor escola possível é o trabalho, é botar a mão na massa. Não tem preço, na verdade. E isso é proibido. Você não pode pagar para trabalhar e muito menos trabalhar por 0 ou por nenhum valor abaixo do salário mínimo. Considere um homem e uma mulher, cada um com uma produtividade de $10 a hora. E suponha que, por causa de discriminação ou qualquer outra coisa, o homem recebe $10 por hora e a mulher $8. É como se a mulher tivesse um pequeno sinal na testa, dizendo: dê-me um emprego e ganhe um extra de $2 por hora. Ele vai explicar. Isso faz dela uma funcionária desejável,
mesmo para um patrão machista. Mas, quando uma lei demandando pagamento igualitário estipula que ela deve receber o mesmo salário do homem, o empregador vai poder satisfazer suas tendências discriminatórias e não contratá-la, sem qualquer custo para ele. E aí que mais um exemplo de uma lei bizarra, que é exigir a igualdade de salário para qualquer empregado que esteja na mesma função, independente de produtividade ou qualquer outro quesito que o patrão determinar. E empregado livremente, obviamente, o empregado tem que aceitar. Né? Se ele não aceitar, ele pode simplesmente não ir trabalhar, pedir demissão, qualquer coisa do tipo. Mas é uma lei feita teoricamente. Eu duvido que os políticos sejam tão burros assim, eu acho que é por maldade mesmo, para causar cisânia na sociedade, divisão, que eles fazem isso, mas uma lei que é feita teoricamente para ajudar as mulheres acaba por prejudicá-las, porque se o homem é 10 e a mulher é 10 e o patrão é machista, e vivemos numa sociedade machista, como dizem algumas feministas, obviamente a mulher vai sair em desvantagem com essa lei, não em vantagem. Enquanto que, se for livre a contratação e a livre negociação dos salários, as mulheres têm essa vantagem. O patrão machista, muito provavelmente, se ele contratar homens, ele tem que pagar 10. Se ele contratar mulheres, ele tem que pagar 8. Ele vai ter uma empresa repleta de mulheres. E os homens vão acabar ficando com desemprego, e tendo que, por isso, também abaixar os seus salários para que possam ocupar vagas que seriam das mulheres. Valor comparável. E se o governo tivesse a brilhante ideia de que enfermeiras e caminhoneiros devem receber o mesmo salário porque suas ocupações têm um valor intrinsecamente igual? O governo mandaria que os salários das enfermeiras fossem elevados ao mesmo patamar, o que causaria desemprego para as mulheres. Exatamente. Isso já foi tentado em algumas sociedades socialistas, todos tinham o mesmo salário, independente da função. O que acontece é que, por exemplo, funções super específicas, que você tem que estudar muito ou dependem de muito trabalho, ficam para segundo plano. Então, se todo mundo, vamos supor, todos ganham 10 mil reais por mês, salário alto, mas todo mundo ganha a mesma coisa. Quem vai querer limpar as fossas? Quem vai querer estudar 15 anos para ser médico? Quem vai querer ser engenheiro, quem vai querer ser empreendedor, dono de empresa, com todos os riscos que isso envolve? Ninguém. Todos seriam alguma coisa mais tranquila, que não tem que trabalhar tanto, que não tem que se esforçar tanto para chegar até lá, ter o conhecimento e a técnica necessária para desempenhar essas funções. Condições de trabalho. Leis que forçam os empregados a providenciarem certos tipos de condições de trabalho também criam desemprego. Por exemplo, colhedores, migrantes de frutas e vegetais devem ter água corrente, fria e quente, e banheiros modernos nas cabines temporárias fornecidas a eles. Isso é economicamente equivalente às leis salariais, porque, do ponto de vista de empregador, condições de trabalho são quase que indistinguíveis dos salários monetários. E se o governo força a pagar mais, ele vai ter que contratar menos pessoas. O exemplo dele está muito bom aqui, de banheiros luxuosos, mas vamos supor que você, para trabalhar na sua casa, aí você pedisse ao seu patrão não apenas o computador e que ele pagasse sua conexão na internet, mas também que você precisa de uma cadeira da Herman Miller, que custa $2.000 cada uma. Você precisa de um ar-condicionado, você precisa estar com a geladeira sempre abastecida, com os melhores produtos, você passa agora o dia inteiro em casa, então você precisa morar numa mansão, com academia e tudo. Então, obviamente, você não seria contratado por ninguém com essas exigências, mas o governo, se ele forçasse o seu patrão a atender todas essas exigências, o que aconteceria seria um grande desemprego. Você também não teria, porque o patrão, ou ele iria à falência para te dar tudo isso, e aí seu emprego também acabaria, ou ele não te daria isso e sairia dos negócios. Se eu preciso de tudo isso para eu contratar alguém, então sinto muito, a empresa virou inviável, estou fechando a empresa e tchau. Sindicatos. Quando o governo força a iniciativa privada a contratar somente trabalhadores sindicalizados, ele está discriminando os trabalhadores não sindicalizados, fazendo com que eles fiquem em severa desvantagem ou permanentemente desempregados. Sindicatos existem primordialmente para afastar a concorrência. Eles são um cartel protegido pelo Estado, como qualquer outro. E graças ao Bolsonaro nós vimos uma diminuição, né, dos cartéis,
que são nada mais do que isso, uma reserva, os cartéis não, os sindicatos que são nada mais do que cartéis, reservas de mercado para os seus membros. Então, quando eles pedem um aumento salarial, é um aumento salarial para quem já está empregado e que se dane os desempregados. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você é caixa do McDonald's, por exemplo, e o sindicato dos empregados do McDonald's faz um piquete, apoiado pelo governo, obviamente, né? Faz um piquete e exige que você tenha o seu salário dobrado. O que vai acontecer é que muito provavelmente você vai ser substituído por máquinas. Mas os sindicalizados que não podem ser demitidos, a gente sabe que sempre tem um representante do sindicato, que ele tem estabilidade nas empresas privadas do Brasil, porque só esse fato de você ter que ter eu estou falando de empresas um pouco maiores, empresas médias para grandes, tem essas posições, empresas bem pequenas não tem normalmente, mas empresas já de um porte um pouco maior tem que ter o cara do sindicato. E só de ter essa regra para sua empresa já mostra que não são bem privadas as empresas, né? E que nós não vivemos num capitalismo, nós vivemos num fascismo, onde há ingerência do Estado sobre a gestão das empresas. Proteção ao emprego. Leis de proteção ao emprego, que declaram que ninguém pode ser despedido sem o processo devido, supostamente devem proteger os empregados. Entretanto, se o governo diz ao empregador que ele deve manter o empregado, não importa o que ocorra, ele provavelmente não vai contratar o empregado em primeiro lugar. Essa lei, que tem a intenção de ajudar os trabalhadores, contraditoriamente os impede de arrumar emprego. O mesmo ocorre com os impostos sobre a folha de pagamento, incluindo a previdência social, que aumentam os custos para a iniciativa privada e desencorajam a contratação de mais trabalhadores. Eu assumo que a Previdência Social também tem o custo de desincentivar o trabalhador também, porque ao invés dele estar recebendo pelo salário dele, quem está recebendo é o governo, que diz que vai dar para ele lá no fundo uma pensão, se é que quando chegar a sua vez vai estar lá ainda o governo e vai estar a pensão, né? Muito provavelmente não, você não vai ter a sua pensão quando chegar a sua vez de se aposentar. É isso que está acontecendo, a Previdência é um esquema de pirâmide fadado ao fracasso. E, além disso, claro, essas leis de proteção ao emprego, como estabilidade no emprego, só gera desemprego. Quem vai dar emprego se você não pode mandar embora? Eu vou contratar essa pessoa, na entrevista parecer uma boa pessoa, mas se eu, daqui a 2 anos, ela começar a fazer um monte de coisas erradas, ou corpo mole, ser um funcionário preguiçoso, eu não posso despedir, simplesmente não posso. Então, porque eu vou contratar? Olha o risco envolvido, né? De repente você tem toda uma renca de empregados, todos fazendo corpo mole, e você não pode mandar eles embora porque há uma lei proibindo você de fazer isso. Ou punindo você duramente, como é no Brasil, né? A gente tem isso no Brasil, bem forte. Impostos sobre a folha de pagamento. Impostos patronais, como a Previdência Social, impõem pesados custos monetários e administrativos sobre a iniciativa privada, aumentando drasticamente os custos marginais de se contratar novos empregados. Sim, o empregador tem que coletar todos esses impostos para o governo, então ele tem que, além de fazer serviço de coleta, ele ainda precisa pagar os contadores e tudo e manter os registros por anos e anos a fio. Registros trabalhistas você tem que manter, parece que é eternamente, não sei, mas acho que uns 50 anos. A gente vê às vezes pilhas e pilhas de papéis em empresa, a maioria é por conta dessas legislações, e isso tem um custo também para o empregador. E não é baixo, né? O aluguel nunca é um custo baixo. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego e outras benesses governamentais causam desemprego, pois subsidiam a ociosidade. Quando um tipo de comportamento é subsidiado, nesse caso a vadiagem, aumenta-se a quantidade dele. Sim, tem muita gente que, quando é desempregado, fala, eu nem vou procurar outro emprego porque tem lá, o governo vai me dar um X por mês. Eu acho que tudo que você conseguir pegar do governo, você deve pegar, todos os recursos que você conseguir, você deve pegar do governo, mas você nunca deve incentivar que o governo pegue de ninguém, porque você pode estar apenas pegando de volta o que é seu. Você tem direito à reparação, não é dos pagadores de impostos, eles não têm nenhum dever de te dar nada, mas como o governo está roubando todos, inclusive você tem o direito a pegar esse dinheiro aí. Polêmico, porém, você pagou
É seu dinheiro, você pagou, você foi roubado, o bandido tá lá segurando um monte de dinheiro na mão, é melhor que ele dê pra você do que ele distribua entre eles ali. Então, o que você conseguir pegar de volta, pegue, mas nunca passe, né, do que você foi roubado, ou se você conseguir algum dia pegar mais do governo do que você foi roubado, tente fazer a justiça, reparar outros indivíduos que também foram vítimas do crime. É um tema polêmico, fica para outro vídeo aí, uma discussão mais profunda sobre esse tema. Licenças. Regulamentações e licenças também causam desemprego. A maioria das pessoas sabe que médicos e advogados precisam ter licenças, mas poucos sabem que criadores de furões e de falcões e de morangos também precisam tê-las. Isso é nos Estados Unidos. De fato, o governo regulamenta mais de 1.000 ocupações em todos os 50 estados. Uma mulher na Flórida, que fazia comida a preços baixos para os pobres em sua própria casa, teve o local fechado pelo governo, que disse que aquilo era um restaurante sem licença. Como resultado, muitos pobres agora estão famintos. Pior ainda do que impostos e tudo é quando o governo faz coisas assim, quando ele impede a caridade, o que o Estado faz é terrorismo, é crime. Nunca defendam o Estado ele faz isso. É terrível saber disso aqui. E também exigir licença é absurdo. Alguns lugares exigem licença para manicure, cabeleireiro. No Brasil também tem muitas profissões que exigem licença. Acho que não são tantas quanto nos Estados Unidos, ou são também, eu não sei. Eu sei que tem licença para pesca, para algumas coisas. Tem licença para médicos, advogados, engenheiros. Mas acho que, por exemplo, administradores de empresa não precisam de licença. Mas, obviamente, para exercer qualquer atividade comercial no Brasil, você precisa das licenças, dos alvarás e todas essas coisas. E aí sim o Brasil mostra que é um inferno regulatório pior do que os Estados Unidos. Quando a gente vai para essas licenças, e não apenas pelo volume delas, como também pela dificuldade de obtê-las, e a gente sabe, né, por que é tão difícil, porque os fiscaizinhos, né, e os burocratas, eles querem vender facilidades. Então, quanto mais difícil for, mais eles podem achacar e receber o cafezinho deles, né. Quando o governo aprova uma lei dizendo que certos trabalhos não podem ser empreendidos sem uma licença, ele erige uma legítima barreira para a entrada, porque deveria ser ilegal para alguém tentar a sorte como cabeleireiro. O mercado vai suprir todas as informações que o consumidor precisa. Por exemplo, essa do cabeleireiro. A gente vê, no Brasil não há essa exigência, mas é claro, você sabe que às vezes você vai num barbeiro e o cara é novato ali, então seus amigos brincam com você, eles falam, cortou o cabelo no pombo, né? Aí o cara, não, por que pombo? Porque o pombo só caga na cabeça. Mas, aí você não volta lá e as pessoas vão querer saber onde foi que você foi para nunca pisar lá. O barbeiro provavelmente vai sair do mercado. Então, por isso que as pessoas se preparam para atender. Você não vai no açougue para se consultar quando você está doente com uma dor. Assim como você não deve ir no pedreiro para fazer uma consulta de dentista. Você vai no dentista, uma pessoa que estudou, teoricamente ela tem algum conhecimento, ou pelo menos mais conhecimento do que a média, e ela pode te ajudar de alguma maneira com a sua dor. Caso a pessoa seja um charlatão, não consiga te ajudar, isso vai ser descoberto mais para frente, mais dia menos dia. Essa pessoa pode até responder, né, por fraude, porque ela está vendendo serviços que ela diz ter algum conhecimento e na verdade ela não tem nenhum conhecimento. Pode sim sofrer algum processo por fraude, ou pior ainda, né, por alguma lesão, alguma coisa. Mas não é a licença que faz que o profissional seja capacitado ou não. Tanto é que temos uma das maiores causas mortes do mundo, erro médico, e na maioria dos países, a maioria absoluta dos países, os médicos precisam ter uma licença para exercer a profissão. E mesmo assim, muitos deles são péssimos, são terríveis e não têm conhecimento algum, foram para a faculdade ou não, ou até compraram diploma, a gente não sabe como é que eles conseguiram o diploma, mas não tem conhecimento. Mas até médicos de faculdades conceituadas cometem erros grosseiros. Isso eu já vi enfermeiros também com licença, com todos os cursos necessários, injetando medicamentos errados em pessoas. Isso hoje está tudo indo para conta do Covid. Eu queria até ver como é que estão os números de erros médicos durante essa pandemia. É muito fácil para eles. Ixi, o cara
injetou cicuta no paciente, põe na conta do Covid aí, porque senão me complica, né? Quando o governo concede status de legítima para uma profissão, ele aprova uma lei contra competidores. Ele cria desemprego. Por exemplo, quem faz lobby pelas leis que impedem qualquer pessoa de poder virar cabeleireiro? Ora, essa mesma indústria, não para proteger o consumidor contra maus cortes de cabelo, mas para protegerem a si próprios contra a concorrência. É isso, eu presenciei uma pessoa, ela era relações públicas, e falava que o Estado deveria começar a exigir licença para as pessoas trabalharem na área e terem a faculdade de relações públicas e quem sabe até uma prova da OAB, das relações públicas, ou uma criação de uma guilda, para que as pessoas não pudessem trabalhar, qualquer pessoa ser relações públicas. É um absurdo. E essa pessoa, obviamente, estava indignada com a dificuldade de encontrar clientes, né? Mas foi trabalhar para o fulano nem tem faculdade. Bom, você está se defendendo e atacando o fulano. Sorte dele, que ele conseguiu alguém que queira empregá-lo, que queira alguém com nível de conhecimento dele. Se você tem muito mais conhecimento que ele, não é isso que o mercado está pedindo. É que aquele cliente está exigindo um conhecimento menor ou uma experiência menor na área. E você pode chupar o seu dedo à vontade, mas o empregador, ele pode contratar quem ele quiser. Se eu quiser contratar para minha empresa um engenheiro que fez o curso de desenhos com o Daniel Azulay, ele muito provavelmente vai ser um bom desenhista, mas não vai saber nada de engenharia. E o problema é de quem? O problema é só meu e dos meus clientes. E não é nunca para proteger os consumidores. Isso é para proteger quem já está no mercado e em detrimento de quem está desempregado. Então, mais um empecilho à geração de empregos. Isso. Ambulantes. Leis contra vendedores ambulantes impedem pessoas de vender comidas e produtos para pessoas que querem comprá-los. Em cidades como Nova York e Washington DC, os mais vociferantes apoiadores das leis anti-ambulantes são os grandes restaurantes e as lojas de departamento. Quanto a ambulantes, há uma polêmica também, porque as ruas hoje são terra de ninguém, é uma loucura, são estatais, porém elas devem ser geridas, e tudo que for estatal, a gente quer que seja gerido o mais próximo possível de como seria gerido uma propriedade privada. Obviamente que é impossível, porque o Estado não é o legítimo possuidor de propriedades, porém é de pensar que numa rua privada não seria possível qualquer um chegar ali e montar a sua barraquinha. Isso não seria permitido. Os proprietários das ruas iriam querer explorar as ruas comercialmente também, e por isso talvez fosse cobrada alguma taxa dos vendedores ambulantes para estar em algumas ruas, outras simplesmente não permitiriam que houvessem ambulantes. Então, nesse ponto, há essa polêmica entre nós libertários sobre os ambulantes, mas como é feito hoje, eu acredito que os ambulantes, como também proprietários de ruas, obviamente que desde que eles não atrapalhem a circulação de pessoas ali, não gerem lixo, nem nada disso, eu acho que eles devem poder vender as coisas deles nas ruas, a não ser que a pessoa que é proprietária do imóvel logo em frente àquela calçada também não se sinta incomodado por gritos, por confusão, porque quem tem mais responsabilidade sobre aquele pedaço da rua é quem tem o imóvel logo em frente. Inclusive, eu acho que as calçadas, pelo menos, deveriam ser privatizadas, né? Já que as ruas parecem ser alguma coisa de outro mundo para privatizar, não é. O Walter Block tem um livro majestoso sobre a privatização das ruas, e nós temos vários artigos que versam sobre esse tema, mas na impossibilidade ou na dificuldade política de se privatizar as ruas, pelo menos as calçadas deveriam ser privadas, e assim elas parariam de ser verdadeiras privadas, né? Com mendigos sujando a calçada, pessoas que usam as calçadas como banheiro, como privadas, né? Então eu tenho essa frase é minha, que é: as ruas, quando não são privadas, são privadas. Privada, onde faz as suas necessidades. E é isso, as ruas, as calçadas todas sujas, com mendigos morando ali, com às vezes comerciantes que fazem sujeira, pessoas jogando lixo na calçada, enquanto que se fosse privado,
Bom, eu poderia expulsar as pessoas da minha calçada, falar, não, sai, aqui é só para circular, aqui não é para ficar, você não pode morar na minha calçada, né? Então, a propriedade privada é uma coisa que resolveria muitos problemas, né? Mas a sociedade seria tão próspera se a propriedade privada fosse respeitada que as pessoas não precisariam montar a sua barraquinha na rua, elas não precisariam dormir na rua, muito provavelmente a caridade teria um aumento exponencial, um aumento gigantesco do que é hoje. E mendigos não teriam muitos problemas em encontrar abrigo, não precisariam dormir na rua, muito menos fazer suas necessidades na rua, né? E as ruas não seriam de maneira nenhuma de livre circulação, como não são os shopping centers ou estacionamentos privados. Você passa ali, você pode passar, mas você não pode morar ali, pegar a sua caixa de papelão e montar uma casinha dentro do shopping center. Você vai ser expulso de lá. Mas você pode passar, não paga nada para passar ali. Mesmo que você não consuma nada. Polêmico, porém, quando a gente é contra, eu digo, você tem o direito de tirar, de pedir que o ambulante se retire da sua calçada, você tem o direito de pedir com carinho e usar qualquer força necessária para retirá-lo, porém você não pode de maneira nenhuma agredi-lo ou usar a força além daquela necessária apenas para retirá-lo dali, porque aí você se torna um agressor também. Bom, muito polêmico, porém isso eu vou abordar em outros artigos. Trabalho infantil. Há muitos trabalhos que requerem pouco treinamento, cortar gramas, por exemplo, e que são perfeitos para pessoas jovens que querem ganhar algum dinheiro. Em acréscimo aos rendimentos, trabalhar também ensina aos jovens o que é ter um emprego, como administrar o dinheiro, como poupar e talvez até mesmo como investir. Mas, na maioria dos lugares, o governo discrimina os adolescentes e os impede de participar do sistema de livre iniciativa. Crianças não podem nem ter um carrinho de limonada na esquina. Isso nos Estados Unidos teve até a polícia prendendo ou achacando crianças que isso tem nos Estados Unidos, essa tradição das crianças montarem durante o verão barracas de limonada na frente das suas casas. Eles vão lá, eles fazem uma limonada, água, limão, açúcar e vendem na porta das suas casas por $1, $2. Então isso ensina muito para as crianças. Eu acredito a isso, um dos grandes pilares da economia norte-americana, que é as crianças trabalharem ou terem esse aprendizado, pelo menos desde muito jovens. E isso ajuda muito as pessoas a darem valor para o trabalho, entenderem o que é o trabalho, mais do que qualquer aula na escola. E claro, trabalho infantil, ninguém está falando para a criança levantar uma tonelada de pedras por dia, não é isso. A criança fazer o que ela é apta a fazer, como aqui no exemplo dele, a barraca de limonada, cortar a grama do vizinho, talvez lavar um carro, ajudar vendendo jornais. Isso tudo é possível que uma criança faça sem nenhum detrimento à sua saúde física. Mas claro, há lugares em que é terrível, né, o trabalho infantil leva as crianças a sofrerem danos físicos, né, morais, éticos, mas isso não é o que a gente defende. A gente defende que as crianças tenham o direito de trabalhar, contanto que elas não sejam obrigadas, né, e que elas não sofram dano físico por isso. E além de tudo, claro, a gente não pode esquecer que em algumas localidades do mundo, as condições de vida sem esses trabalhos, por exemplo, o carvoeiro. O carvoeiro, ele tem duas opções. Ele morre de fome ou ele trabalha na carvoaria, o menino carvoeiro. Então, ele vai na carvoaria. O que é melhor? Morrer ou ficar com carvão no pulmão? Eu acho que eu escolheria ficar com carvão no pulmão. Qualquer coisa que fosse não morrer. Eu quero viver, né? Mas tem gente que defende que essas crianças devam ser condenadas à morte. Por isso, simples, a vida é cruel. Infelizmente, a gente não tem ainda a eliminação da pobreza e a condição natural da sociedade, da humanidade é a pobreza. Se a gente não trabalha, a gente vive na pobreza. A gente vai ter que viver de mendicância se a sociedade for muito pobre, se só tiver mendigo, se ninguém quiser trabalhar, você não vai ter nem de quem pedir nada e vai morrer de fome. Claro, eu acho que a informação pode ajudar bastante nesse combate a essa pobreza extrema, para que crianças não tenham que trabalhar, não tenham que ter apenas
essa escolha de trabalhar pesado ou morrer, que elas possam ter também a opção de trabalhar mais leve ou nem precisem trabalhar, mas quem dá essa condição é a evolução do capitalismo, é o aumento do emprego, e todas essas leis que a gente viu agora, essas regulamentações todas estatais que a gente viu até agora, todas elas impedem a criação de riquezas, que poderia ser muito maior com mais liberdade de empregar e de desempregar também. É isso que leva a sociedade a ter um nível de riqueza tão grande a ponto de que crianças não sejam aptas a trabalhar. O emprego é pleno, as crianças que trabalharem, elas vão ser atores mirins, vão fazer coisas que são mais prazerosas e não tão pesadas quanto ser carvoeiro, por exemplo. Espero que tenha ficado claro que eu não sou a favor de crianças na carvoaria. Eu acho que elas não deveriam estar lá, porém, acho muito mais cruel impedir que ela sobreviva através desse trabalho ou de qualquer outro do que ela morra. Eu prefiro as crianças vivas, mesmo que elas tenham que passar por algo não tão bacana, que é trabalhar numa carvoaria. Tá claro, eu acho que não tem como entender isso de outra maneira. O Federal Reserve, Banco Central, ou Banco Central Brasileiro, a criação de dinheiro pelo Federal Reserve causa os ciclos econômicos, o que aumenta o desemprego. A inflação não apenas aumenta os preços, mas também aloca erroneamente a mão de obra. Durante a fase de crescimento, boom, do ciclo econômico, a iniciativa privada contrata novos trabalhadores, muitos dos quais saem de outras linhas de trabalho, atraídos que estão pelos salários mais altos. Os subsídios do Fed para essas indústrias de bens de capital duram somente até a recessão, bust. Os trabalhadores são então demitidos e deslocados. É isso, você está lá no seu emprego, numa boa, e aí de repente o Ike Batista te contrata. Nossa, que maravilha, o Ike Batista me pagando o dobro do que eu ganhava antes. Que maravilha. Então você saiu, você foi lá, começou a trabalhar para as empresas de fantasia do Ike Batista, fazendo coisas que você nem entendia muito bem, porque era tudo uma farsa, né, na verdade. E aí, quando vem a quebra, né, o fim daquela esbórnia, o Ike Batista vai à falência e com ele o seu emprego já era. E como a economia toda está mais depauperada, você não consegue um emprego nem na área que você atuava antes. Então, nem com um salário metade daquele que você ganhava antes, você não vai conseguir um emprego tão bom. E isso gera desemprego também, porque você vai ter que trabalhar em algo menor e você, super capacitado que era para assumir um cargo bem mais alto, você assumiu um cargo menor e você desemprega alguém que é menos qualificado do que você. E aqueles empregos não existem mais. Isso dá um artigo, claro, tem vários artigos sobre o tema, né, da inflação e dos ciclos econômicos. Então eu vou deixar o comentário por aqui sobre os ciclos econômicos, senão vai se estender demais o vídeo. Não dá para falar dias e dias sobre os ciclos econômicos. O livre mercado. O livre mercado, é claro, não significa utopia. Nós vivemos em um mundo de inteligências e habilidades diferenciadas, de mudanças de preferências de mercado e de informações imperfeitas, as quais podem levar a desempregos temporários gerados pelo mercado, o que Mises denominou de desemprego cataláxico. E algumas pessoas escolhem o desemprego por estarem esperando por um emprego que pague mais. O desemprego catalático, eu falei em um outro vídeo um pouco sobre o desemprego catalático, não era o artigo sobre o tema, é aquele desemprego que você... O exemplo que eu dei acima, a pessoa foi lá, ela trabalhava de diretor de uma empresa de capital aberto, da OGX, que maravilha, e aí ela perde o emprego dela, ela tem algumas economias, e tá lá um monte de vagas de caixa do McDonald's, tá aberto, o emprego tá lá, existe, o McDonald's está contratando, só que o diretor de empresa sequer aplica para aquela vaga, então esse seria o desemprego cataláxico, né? Muito interessante ler sobre isso, mas é aquele desemprego que nós escolhemos. Se você perdeu o emprego, você tem o Uber, aí você começa a fazer Uber amanhã. Por que você não está fazendo Uber? Você está desempregado e por que você não está fazendo entrega pelo iFood? Porque você vai usar esse tempo para se requalificar, ou você precisava mesmo de um ano sabático, alguma coisa do tipo, e aí você escolhe não trabalhar numa profissão
que você não acha que é a adequada para você. Ou enquanto você não acha a sua profissão, você fala, não, eu prefiro não trabalhar do que trabalhar de vendedor numa loja, por exemplo. É problema seu. A meu ver, não há nenhum demérito em trabalhar em qualquer coisa que seja, contanto que seja alguma coisa ética. Trabalhar para o governo é sempre antiético. Trabalhar na iniciativa privada quase sempre é ético. Nada que envolva agressão, violência, roubo, assassinato, essas coisas. Porque se não for nada disso, parabéns, você tem um emprego maravilhoso e está contribuindo com a sociedade. Eu vou ler a nota e depois eu volto para a conclusão do Walter Block. Ele explica o desemprego catalático. Desemprego devido à decisão voluntária do desempregado, dadas as condições predominantes no mercado e a situação pessoal do desempregado. Ele prefere não aceitar o emprego oferecido a ele. Ele permanece desempregado, seja porque ele prefere o lazer ou porque ele crê que, ao esperar, ele pode obter um emprego que ele considera mais satisfatório do que os disponíveis no momento. E tem uma lógica também para você não aceitar qualquer emprego. Eu entendo que é aquele momento que você aceita um emprego menor, você tem que se dedicar àquele emprego, você tem menos tempo para procurar outro emprego, e aí você fala, não, eu vou me dedicar mais aqui à procura do emprego, e se eu estiver trabalhando eu não posso. Como é que eu vou sair da loja para fazer uma entrevista de emprego? Que horas, tal, e como eu vou distribuir meu currículo pela cidade, essas coisas. Então eu entendo, desemprego catalático é uma decisão também totalmente racional e lógica, porém eu não vejo nenhum problema em trabalhar em outras áreas. E hoje com a tecnologia também, talvez você não precise de tanto tempo para procurar emprego, você pode aplicar tudo online, então se você usar as suas noites, os seus momentos de folga para aplicar, você consegue aplicar para muitos e muitos empregos em uma noite, por exemplo, e se você dedicar todos os dias a isso, você vai ter o seu currículo distribuído aí por centenas de empregadores e um deles provavelmente vai te chamar pelo menos para uma entrevista. Não desistam, né? Mas também não precisa ficar desempregado porque quer. Mas, como uma sociedade, podemos assegurar que todos os que querem trabalhar tenham a chance de fazê-lo. Para tanto, devemos repelir as leis do salário mínimo, as regras do valor comparável, as leis das condições de trabalho, a afiliação compulsória aos sindicatos, a proteção ao emprego, os impostos sobre a folha de pagamento, os impostos patronais, o seguro-desemprego, as benesses governamentais, as regulamentações, licenças, leis antiambulantes, leis do trabalho infantil e a criação de dinheiro pelo governo. O caminho para os empregos que importam é o livre mercado. É isso. Tudo que nós queremos, tudo que eu falei até aqui, é que nós somos a favor da livre negociação. Nós somos a favor do livre contrato. Ou seja, se eu quiser trabalhar por $9, eu devo ter o direito de fazer isso, mesmo que exista uma gangue de criminosos lá em Brasília, ou em Washington, em qualquer lugar, que diga que ninguém pode trabalhar por menos de 10. Essa lei é ilegítima, porque eles não têm nada, absolutamente nada a ver com a minha decisão de trabalhar por esse dinheiro e do empregador de querer me pagar esse dinheiro. Se as duas partes estão de acordo, não há nada de mal. Claro, pode ser que depois de alguns meses você fale, não, olha, eu achei que ia dar para trabalhar por esse valor, mas eu tô acaba que eu pago mais para trabalhar, porque, sei lá, de repente a pessoa tem que se deslocar ou qualquer coisa do tipo, tem algumas despesas com esse trabalho e que não são cobertas pelo empregador e por isso ela acaba não sendo rentável o emprego por aquele valor, ou realmente ele não está conseguindo pagar as contas com o valor e ele fala, não, infelizmente eu vou ter que renegociar com o meu patrão, ou vou ter que procurar um outro emprego que me pague isso, ou vou ter que me aperfeiçoar, esse emprego realmente não está me pagando. Mas na maioria dos casos, as pessoas que querem trabalhar por valores bem baixos são pessoas que necessitam muito e elas sabem muito bem e muito melhor do que qualquer economista, do que qualquer político ou burocrata, quanto elas precisam para viver e como manejar o dinheiro delas. É um absurdo que políticos que nunca trabalharam na vida, nunca passaram dificuldade, queiram dizer que as pessoas que têm dificuldade não têm inteligência o suficiente para aceitar um contrato livremente. Imagina uma pessoa que vive com um salário mínimo, eu imagino que ela
ela saiba gerenciar o dinheiro muito melhor do que a maioria das pessoas mais abastadas que eu conheço. Aquelas pessoas, eu conheço pessoas perdulárias que vivem, que têm um salário muito bom e chega ao final do mês não tem nada, ou estão devendo. E se você fizer a conta do que elas têm, não tem, elas estão devendo milhões de reais. Enquanto a pessoa que ganha um salário mínimo e tem 20 filhos para criar, consegue chegar no fim do mês e não, pode ser que não com algum dinheiro, não conseguem economizar nada, mas conseguem chegar ao final do mês sem estar devendo nada para ninguém, mesmo porque elas não têm crédito e no final do mês ninguém morreu de fome, nem nada disso. Então, essas pessoas nós temos que tirar o chapéu e ter um pouquinho de humildade e se colocar no sapato dessas pessoas, no lugar delas, e tentar entender como deve ser difícil viver com um salário mínimo, ou com 2 salários mínimos, que seja, com filhos, família e contas para pagar, porque ninguém paga as contas para essas pessoas também. Então, se coloquem no lugar dessas pessoas, saibam que os mais desfavorecidos têm sim inteligência suficiente para aceitar acordos livremente e devem ser respeitados nessas decisões de aceitar contratos, independente por quanto elas queiram trabalhar. E os consumidores também devem ter o direito de comprar de quem eles quiserem. Se eu quiser cortar o meu cabelo no salão de um engenheiro, o problema é só meu, eu que vou parecer um palhaço na rua. Mas eu tenho esse direito, eu tenho que ter esse direito. Ninguém pode pedir licença para que isso aconteça. Se eu quiser construir uma casa, em vez de contratar um engenheiro, contratar um cabeleireiro, por outro lado também, só eu que vou sofrer com isso. E se você quiser comprar uma casa de uma empresa que contratou um cabeleireiro como um engenheiro, também você deve ter esse direito. O problema é seu, você aceitando essas condições, falando assim, olha, a casa foi construída por... O projeto todo foi coordenado e desenhado e calculado por um cabeleireiro, tá? Ele não tem nenhuma especialidade e muito menos experiência na engenharia, mas a gente decidiu assim, você quer comprar esse imóvel? Se você falar que sim, tudo bem, o problema é seu, você deve poder falar que sim. E quem vai sofrer as consequências disso é você. Todos devem ser livres para aceitar o contrato. Crianças, no caso ali, como a gente fala do trabalho infantil, as crianças não são capazes, né? Então eu digo que crianças é algo meio difícil de definir, porque não há uma idade em que a pessoa deixa de ser criança e se torna adulto. Não há uma coisa definida, porque cada pessoa é diferente uma das outras. Tem pessoas tem 30 anos de idade, são verdadeiros bebezinhos, e tem pessoas de 14, 13 anos que já são adultos, já pelo menos têm uma cabeça muito responsável, muito mais responsável que muitos adultos. E esses, a gente vê empreendedores mirins, muito nos Estados Unidos, né, porque no Brasil não é nem um pouco incentivado isso, mas nos Estados Unidos há empreendedores mirins, crianças que são donos de empresas e muito bem sucedidos, por sinal. Claro, eles precisam dos pais para firmar os contratos, porque fica difícil. E também, para empregar uma criança, você vai precisar da anuência dos pais, vai precisar seguir os critérios que os pais estabelecerem para esse emprego, se é que não são os pais que estão dando os empregos para os filhos, que aí não precisa de nada, né? Aí é só contratar. E eu acho muito saudável que os pais tenham os filhos ajudando, eu acho que isso ensina valores muito além do trabalho e da educação formal, valores de família mesmo, conceitos que só mesmo fazendo que você aprende, só mesmo estando nesse arranjo. Eu e meus irmãos, a gente tinha uma empresa, tem uma empresa em conjunto, né? E os valores que a gente aprende trabalhando assim são coisas que você só aprende mesmo trabalhando em família. Os laços ficam mais fortes, a empresa também ela ganha bastante com essa sinergia que os sócios têm, né? Não há briga, claro que há brigas, mas não há aquelas brigas de sócios, né? Não há a menor chance dos meus sócios, que são meus irmãos, me passarem a perna, então não há esse tipo de preocupação. A gente pode colocar todos os esforços e a atenção no que importa, que é atender os clientes, ao invés de ficar também fazendo fiscalização nas contas, essas coisas que todos devem ter, né? Infelizmente, a sociedade é repleta de pessoas, repleta não, mas tem muitas pessoas que querem passar a perna nos outros, e eu, graças a Deus, não tinha isso na minha empresa. Então, se você se importa com o emprego, se você acha que
que o desemprego é um terror. Tudo que você deve fazer para que isso seja diminuído ou minimizado, esse grande problema, é pedir que o Estado saia do caminho, que o Estado pare de atrapalhar e pare de criar dificuldades e punições para quem gera emprego e para quem busca emprego também. Então, todas essas leis que o Walter Block discorreu aqui nesse texto, o texto é curto, ele dá só uma pincelada sobre todos os problemas que fazem com que o emprego seja difícil de ser gerado e o desemprego cresça, mas há textos específicos sobre a maioria desses pontos que eu também devo ler em breve. Vou me aprofundar um pouco mais no assunto do desemprego, porque realmente é um ponto em que o Estado prejudica muito a economia. Sabe Deus aonde estaríamos se o Estado não tivesse atrapalhando dessa maneira a economia? Talvez a realidade imaginada pelo filme De Volta para o Futuro já estivesse aí, talvez nós estivéssemos com carros voadores e tantas modernidades que não temos, mas o que a gente tem é a realidade que está aqui, é o presente, e no presente essas leis todas atrapalham muito a geração de empregos. E é por isso também que nós somos libertários, e é por isso também que a Escola Austríaca de Economia deve ser levada em consideração. As pessoas devem estudar os propostas da Escola Austríaca de Economia. É isso que deu a base para o Walter Block escrever esse texto e chegar a estas conclusões básicas, óbvias, e que tanto podem ajudar a sociedade se forem seguidas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, por favor. Esse episódio eu falei demais, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada, que você não concorde. Então vamos debater, traga aqui as suas dúvidas, se ficou alguma dúvida. Se tiver sugestão de artigo, sugiram, eu atendo sugestão. Já atendi 2 ou 3 sugestões aí dadas através dos comentários. E por hoje é só. Até a próxima. Obrigado.